Olá, ouvintes. Estava aqui a terminar o café da manhã, porque vou estar na próxima meia hora com vocês e, portanto, eu queria ter a minha voz em forma. Estava aqui, como sempre, eu começo sempre este diálogo com vocês com uma rápida vista de olhos ao jornal aqui da capital americana. O jornal também vai lá nacional, que é o Washington Post. Vou-vos já mostrar a primeira página, portanto, está aqui, esta é a primeira página do Washington Post. E a grande notícia, portanto, é esta que está aqui e que diz que aumento na cintura do sano está, portanto, a devastar os médicos e enfermeiros. Isto diz respeito ao aumento do coronavírus, portanto, o que eles chamam aqui na América a cintura do Sol, que são países do Sul, estados do Sul e a Flórida. A notícia, portanto, está aqui, não é? E diz ainda que os hospitais nessa zona estão a dizer que têm falta de equipamento. Depois tem aqui uma fotografia de uns jovens a manifestarem-se contra a injustiça racial. Portanto, isto a primeira página do Washington Post. Depois, na página metropolitana, portanto, a página que cobre, vá lá, a região aqui de Washington, temos aqui a Metro Section, como eles dizem. Depois, nesta página, aqui a principal notícia no topo diz respeito, portanto, ainda ao coronavírus. Inspectores detalham, portanto, erros feitos portanto, nas casas, como é que se diz isso? Nos nursing homes, portanto, nas casas para idosos, não é? Portanto, houve muitas mortes nessas residências. Depois tem aqui também uma notícia respeitante a Maryland, portanto, Washington DC faz fronteira com o estado de Maryland e o estado de Virgínia, e aqui no estado de Maryland, portanto, um aumento nos programas para desempregados. O que é que há mais? Aqui uma notícia interessante, uma pequena notícia, diz que é um estudante da Universidade de George Mason, que é aqui ao pé de minha casa, foi, portanto, indiciado sobre alegações de estar envolvido no tráfico de armas. Depois, na página de Style, que é uma página que visa personalidades, é uma página que visa também, portanto, artes e outras coisas no género. Esta peça é interessante, chama-se A Mudança de Face na Política de Nova Iorque, e diz respeito a uma nova série de candidatos a postos locais e também ao Congresso, entre os quais, portanto, Jamal Bowman, que é uma nova sensação na política de Nova Iorque. Depois temos aqui uma notícia também referente a um dos museus de Washington, que diz que antigos empregados veem racismo no Museu de Arte Africana. Depois, uma das minhas páginas, a minha secção favorita de sexta-feira, que é a secção fim de semana, precisamente, e que tem aqui uma coisa interessante, que é Cinema Under the Star, cinema debaixo das estrelas. O que se tem passado é como os cinemas na grande parte, não sei se é em grande parte da América, mas pelo menos aqui nesta região estão encerrados devido ao coronavírus. O que se está a passar é que há um ressurgimento dos chamados drive-ins. O que é que são drive-ins? Drive-ins eram muito populares nos anos 60 e talvez mesmo nos anos 70 aqui nos Estados Unidos, em que, portanto, são basicamente parques de estacionamento com ligeiras elevações e depois no fim do parque um enorme ecrã onde se passavam filmes, e nesses parques de estacionamento vai lá com um alto-falante com a janela aberta para se poder ouvir o som do cinema. E como os cinemas estão encerrados, depois estão a voltar à popularidade, e como veem tem aqui um miúdo sentado no teto do carro. Portanto, isso. Depois temos aqui a página também das artes, o que é que está em exibição nos museus, e depois temos também, portanto, a parte das críticas ao filme, e há aqui um novo filme que se chama The Painted Bird, que o crítico do Washington Post diz que é muito, muito bom. E depois mais filmes aqui, portanto, para se ver fazer as críticas. Bem, mas agora, entretanto, vou para as notícias. Até agora ainda não tenho aqui nenhum comentário, mas vou às notícias. E vamos começar na Europa, onde dirigentes da União Europeia estão hoje reunidos em Bruxelas para discutir como pagar
por um orçamento sem precedentes de 2 trilhões e 100 mil milhões de dólares, que inclui um fundo de recuperação do Covid-19. A chanceler alemã Angela Merkel, que ocupa atualmente por 6 meses a presidência da União Europeia, disse à sua chegada haver grandes divisões dentro da União Europeia. As divisões estão centradas em como ajudar as economias dos países mais fracos, como por exemplo Portugal, se através de doações do orçamento da União Europeia ou se através de empréstimos. Os chamados 4 furgais, que são a Holanda, a Alemanha e outros 2 países, querem que sejam empréstimos. Enfim, é uma grande divisão sobre isso. A pandemia do coronavírus, entretanto, já matou pelo menos 585.750 pessoas e infectou mais de 13 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo. Isto segundo a agência France Press. Os Estados Unidos lideram o número de infecções, com 3 milhões e meio, seguindo-se o Brasil, com 2 milhões. Ontem registraram 75 mil novos casos aqui nos Estados Unidos. É um número recorde, centrado no sul e no oeste do país. Vamos para Moçambique com uma notícia que é boa, mas que não é boa. A consultora Fitch Solution disse hoje que de 884 testes para a Covid-19 feitos por Moçambique na terça-feira, apenas 49 deram positivos. Portanto, isso é bom, é uma percentagem muito fraca. Mas a preocupação é que destes 49, 23 eram moçambicanos que regressaram da África do Sul. A África do Sul, claro está, o país com mais infecções em redor de África. A análise diz que a maior parte destes moçambicanos são presos libertados das prisões sul-africanas, isto porque a África do Sul está a tentar aliviar as prisões sobrelotadas e há, portanto, este perigo do Covid-19 se alastrar nas prisões e, pelos vistos, 23 moçambicanos de 49 testes que deram positivos em Moçambique, portanto 23 eram de presos moçambicanos libertados da África do Sul. A África registrou nas últimas 24 horas mais 247 mortes, totalizando 14.044 vítimas mortais devido à Covid-19, em mais de 644 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu na quinta-feira para 644.205, mais 18.503 que na quarta-feira, sendo o número de recuperados de 334.547. A África Austral contabiliza o maior número de casos, 321.951, e registra 4.659 casos mortos. A grande maioria, portanto, como dissemos, já concentrada na África do Sul, que é o país com mais infectados e mais mortos. Tem 311.049 casos e 4.453 mortos. Ainda em Moçambique, 15 cidadãos etíopes foram detidos pelas autoridades por imigração ilegal na província de Tete. Segundo uma fonte oficial, o grupo que vai ser deportado terá entrado em Moçambique ilegalmente a partir da linha da fronteira entre Moçambique e o Malawi, tendo como destino a África do Sul. Segundo um porta-voz nacional da imigração, estão em curso discussões para uma ação conjunta entre Moçambique, Malawi e Tanzânia para se travarem as redes de imigração ilegal que visam essencialmente a África do Sul. Entretanto, a companhia privada do coronel zimbabueano na reforma Lionel Dick, uma companhia sediada na África do Sul, que é a Dick Advisor, e que tem estado a fornecer assistência aérea às forças de defesa e segurança de Moçambique, nas suas operações contra jihadistas em Cabo Delgado, viu o seu contrato renovado até pelo menos o final do ano. Portanto, o grupo deverá também treinar forças terrestres, tenho aqui essa notícia. A companhia começou a operar em Moçambique no princípio de abril e, após alguns precalços com os seus helicópteros, tem evitado o avanço dos rebeldes islâmicos sobre Pemba e ajudou nos esforços governamentais para retomar Macomia e Mocimboa da Praia aos rebeldes. Ainda em Moçambique, a petrolífera francesa completou o financiamento de mais de 16 mil milhões de dólares que garante o investimento no projeto de gás natural em Moçambique. É o maior investimento direto estrangeiro de sempre em Moçambique. Muito dinheiro. A agência de informação financeira Bloomberg escreve hoje que a petrolífera francesa já assinou todos os contratos legais e financeiros para garantir os 16 mil milhões de dólares,
cerca de 14 mil milhões de euros, portanto, necessários para se avançar com o investimento na bacia do Rufuma, na província nortenha de Cabo Delgado. Portanto, entre os financiadores do projeto, que tem o potencial de mudar a economia de Moçambique, oferecendo pelo menos 50 mil milhões de dólares ao governo durante os 25 anos de vigência do contrato, a Bloomberg destaca o Banco Africano de Desenvolvimento, que participou com 400 milhões de dólares, o Banco do Japão para a Cooperação Internacional, com 3 mil milhões de dólares, e ainda empréstimo do Banco Africano de Exportações e Importações, isto para além de outros agentes económicos. Quando cheira a gás, cheira a dinheiro também. Entretanto, o primeiro-ministro ainda da África, continuamos em África, o primeiro-ministro do Mali pediu desculpas por aquilo que chamou de excesso das forças de segurança, que na semana passada dispararam contra manifestantes, mas rejeitou pedidos da oposição para a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Na semana passada, registaram-se violentos confrontos na capital, Bamako, depois de manifestantes ocuparem edifícios estatais. Os confrontos perseguiram durante vários dias e 11 pessoas foram mortas. Uma coligação de dirigentes religiosos, políticos e civis acusou o presidente Keïta de não controlar a violência de grupos radicais islâmicos e milícias étnicas e ainda da má administração da economia e corrupção. Ainda em África, tenho que voltar atrás para o Covid. Tenho aqui uma notícia vinda de Cabo Verde, que diz que se registrou hoje a sua 20ª morte de Covid-19, com a morte de um dos pacientes que estava internado em estado crítico no Hospital Agostinho Neto e que se encontrava ventilado. É um cidadão estrangeiro de sexo masculino de 60 anos de idade. Cabo Verde tem um total de 1.894 casos, 900 casos recuperados. Portanto, não é uma boa notícia. Vamos agora para outras áreas do mundo. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu de ilegais as ações do Egito e dos Emirados Árabes Unidos de apoio às forças do chamado Exército Nacional da Líbia, que controla a parte leste do país. Erdogan reagia a notícias que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi reuniu-se no Cairo com dirigentes tribais da parte leste da Líbia que pediram ao Egito para intervir militarmente no conflito. A Turquia apoiou o governo internacionalmente reconhecido, que recentemente, graças ao apoio turco, registrou avanços na luta contra os rebeldes, apoiados também pela Rússia e pelos Emirados Árabes Unidos. Entretanto, o diretor da indústria de armas da Turquia, Ismail Demir, disse hoje estar disposto a ajudar o Azerbaijão, que nos últimos dias tem estado envolvido em conflitos fronteiriços com a Arménia, conflitos esses que já causaram a morte de pelo menos 16 pessoas. Anteriormente, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tinha afirmado que não hesitaria em opor-se a qualquer ataque contra o Azerbaijão, avisando que a Arménia não tem capacidade para se envolver no conflito. A Turquia tem ligações históricas com o Azerbaijão, com quem mantém também projetos de energia, projetos conjuntos. Tem também ligações culturais. 15 soldados e um civil já morreram desde domingo no confronto entre o Azerbaijão e a Arménia. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje o vice-presidente de um partido pró-democracia sob acusação de incitamento a reuniões ilegais. Trata-se de Tam Tak-chi, vice-presidente do Partido do Poder Popular, e que se esperava venha a concorrer às eleições para a legislatura de Hong Kong em setembro. Tam, de 47 anos de idade, venceu eleições primárias organizadas pela oposição em Hong Kong, eleições essas que foram consideradas ilegais pelas autoridades, que avisaram também que podem constituir uma violação às novas leis de segurança aplicadas pela China no território. A polícia disse que as acusações dizem respeito a manifestações que ocorreram em janeiro e não com as novas leis. Entretanto, a Índia convidou a Austrália para participar pela primeira vez em manobras navais no Oceano Índico, numa decisão que visa reforçar a cooperação com este país e ainda com o Japão e os Estados Unidos para fazer face à China. Esta é a primeira vez, portanto, como eu disse, que a Índia convida a Austrália a participar nesses exercícios. A decisão foi tomada após recentes confrontos na fronteira entre a Índia e a China. O Japão e os Estados Unidos já tinham anteriormente participado em manobras navais com a Índia no Oceano Índico. Bem, e agora, depois das notícias, vamos para o desporto.
Vamos começar em Espanha, onde a vitória ontem do Real Madrid sobre o Villarreal por 2-1 confirmou aquilo que já se esperava. Real Madrid é campeão de Espanha, ponto fim a 2 anos de reinado do Barcelona. E pelo que sei, na nossa página no Facebook parece que vamos ter vídeo dos festejos dos madrilenhos e do Real Madrid, portanto, ao vencerem o campeonato. A atenção, contudo, está também virada para o Barcelona, que perdeu em casa com o Osasuna por 2-1, a assinalar, portanto, uma época irregular e alguns diriam de um Barça em queda. É uma equipa em transição, muitos jogadores com mais de 30 anos à procura de novos jogadores, mas o Barça não está bem. Portanto, hoje estava prevista uma reunião ao mais alto nível da direção do clube com o treinador Quique Setién. Quique Setién entrou para a equipa em janeiro, quando, vejam lá, o Barcelona estava no topo. Despediram Valverde, trouxeram Setién, as coisas não correram bem. Um pormenor curioso é que desde o recomeço do campeonato, após a interrupção causada pelo coronavírus, o Real venceu todos os 10 jogos e foi aí que o Barcelona entrou em queda. Enfim, entretanto, a grande estrela do Barcelona, Lionel Messi, afirmou que a derrota do Barcelona frente ao Osasuna foi um reflexo daquilo que foi a época do Barça. Ele descreveu a sua equipa como inconsistente, fraca, batida em intensidade e desejo, afirmando que tem sido fácil marcar golos ao Barcelona. É verdade, eu fui ver as estatísticas e uma olhada à classificação mostra que isso é verdade. Entre os 4 primeiros, o Barcelona teve a pior defesa. 38 golos sofridos em 37 jogos. Portanto, uma média de mais de 1 por golo. O Real Madrid, que venceu o campeonato, por outro lado, em 37 jogos sofreu 23 golos. O Barcelona tem a seu favor o facto de ser o melhor ataque, tem 80 golos marcado. Barcelona, para vencer qualquer coisa esta época, tem que vencer a Liga dos Campeões. A jogar assim não vai lá. Messi, aliás, disse que se jogar assim não vai ser sequer suficiente para bater o Nápoles. O Barcelona ainda tem a segunda mão dos oitavos de final a disputar. Tem pela frente o Nápoles, de Itália. Na primeira mão, em Itália, houve um empate a 1 golo, portanto o Barcelona parece que está em vantagem, basta-lhe um empate a 0 golos e passa. Mas Messi avisou que as coisas não estão bem. O Barcelona, portanto, tem que defrontar o Napoli e depois, se passar o Napoli, tem pela frente quase certeza o Bayern de Munique, que está em excelente forma. O Bayern de Munique também tem que disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e tem pela frente o Chelsea, mas é o Bayern quem passa à fase seguinte porque bateu na primeira mão o Chelsea por 3-0 e agora vai disputar o jogo da segunda mão em casa, embora sem público, claro está, mas de qualquer modo o Bayern deve passar à fase seguinte e vai defrontar a quem vencer a eliminatória Barça-Napoli. Entretanto, estávamos a falar do Chelsea em Inglaterra, o Manchester e o Leicester ontem ganharam. A Manchester United foi ao campo do Crystal Palace ganhar por 2-0, o Leicester bateu o Sheffield pela mesma quantia, 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que a luta pelo terceiro lugar permanece muito renhida. O terceiro lugar é ocupado pelo Chelsea, com 63 pontos. O Leicester está em quarto, com 62. Os mesmos que o Manchester United, também com 62 em quinto lugar. Portanto, tudo muito renhido. Este fim de semana, entretanto, há jogos da Taça de Inglaterra e um deles é aquele entre o Manchester United e o Chelsea. O outro põe frente a frente o Arsenal e o Manchester City. E agora ainda temos aqui algo para os nossos ouvintes. Vamos ver o que é que está trending, o que é que está a bater nas redes sociais. Vamos começar com o Twitter. Eu tenho a agradecer à Mayra, ela é que me mandou isto, portanto ela é que segue as redes sociais. No Twitter tem sido uma semana animada nesta rede social. A Jenny Aiko lançou um novo álbum e não se fala noutra coisa. O álbum chama-se Chilombo. Tem 9 músicas, também conta com a participação de Snoop Dogg, Kehlani e Nas. Chilombo é o último nome desta jovem, ela é nascida em Los Angeles, de mãe de ascendência hispânica e asiática e pai de ascendência negra, nativo-americana e judaica. Também está trending no Twitter a tentativa de suicídio de Tamar Braxton, a irmã da famosa cantora de soul e rhythm and blues Toni Braxton. Tamar Braxton foi hospitalizada em Los Angeles depois de o namorado ter ligado para 911,
portanto o número de emergência aqui nos Estados Unidos, a reportar que Tamar tinha bebido e tomado uma série de comprimidos. Portanto, uma notícia um pouco trágica de Tamar Braxton, a irmã de Toni Braxton. No Facebook, a Unicef vai lançar amanhã uma nova versão da música de Bob Marley, One Love, para uma campanha de ajuda a crianças afetadas pelo Covid-19. Hoje a organização publicou um teaser desta versão, que rapidamente chegou a mais de 14 milhões de visualizações no Facebook e cerca de 40 mil partilhas. Vai valer a pena amanhã visitar esta página do Facebook para ver e ouvir a versão completa destino do Bob Marley, uma nova versão da canção One Love. Portanto, Bob Marley ainda mexe. No Instagram, o Real Madrid domina os vídeos mais populares nesta rede social. O perfil dos merengues partilhou um vídeo das celebrações do campeonato, estádio vazio, mas uma equipa eufórica com a conquista do 34º título do Real Madrid. Valeu a esta publicação cerca de 6 milhões de visualizações, mais 2 milhões de gostos e mais de 27 mil partilhas. Real Madrid em festa grande. Ainda falta um jogo do campeonato. Depois, na Liga dos Campeões, está em dificuldades. Vai ao campo do Manchester City, depois de ter perdido a primeira mão por 2-1. Tudo indica que este foi o último troféu do Real Madrid esta época. No Google, no motor de pesquisa mais famoso do mundo, quem domina é Mary Trump, a sobrinha do presidente Donald Trump, que escreveu um livro sobre o tio, nada abonatório. O livro foi lançado ontem sob o título Too Much and Never Enough, demasiado e nunca o suficiente, e bateu o recorde de vendas. O livro vendeu em menos de 24 horas 950 mil cópias. As pesquisas sobre o mesmo livro já ultrapassaram as 200 mil. É um livro, portanto, é um lavar de roupa suja em público sobre os negócios das famílias Trump e dos seus desentendimentos e mais. Vamos agora para a Voz da América. No website da Voz da América, o artigo que convidamos a ler está relacionado com Cabinda, está a chamar a atenção de muitos internautas. Ministro cita grupos que provocam instabilidade em Cabinda e FLECFAC convidam a visitar as bases deste grupo separatista. Portanto, é um artigo no Facebook da Voz da América. Eu vou pedir aos ouvintes para se continuarem ligados a nós. Não se esqueça, dentro de algumas horas, os ouvintes de Angola têm um Angola Fala Só. Temos Soraya Santos e Edilson Pires, dois jovens empreendedores. Nós, como sempre, tivemos que gravar o programa com antecedência, mas tivemos perguntas vindas pela internet antes, portanto, de gravarmos a entrevista. Elas estão lá e eu quero aqui lembrar aos ouvintes que na próxima semana, quando nós tivermos já anunciado portanto, quem serão os convidados do Angola Fala Só, geralmente segunda ou terça-feira, geralmente já temos quem são, pois os ouvintes vão à nossa página, nós também vamos anunciar isso na rádio e podem começar imediato a mandar perguntas para os convidados. Portanto, esta sexta-feira, portanto, temos Soraya Santos e Edilson Pires, estamos a discutir o empreendedorismo em Angola. Eles são jovens empreendedores e a entrevista e as perguntas dos ouvintes foram muito interessantes. Abordámos muitas questões relacionadas com as dificuldades, os obstáculos, as oportunidades que há em Angola para o empreendedorismo dos jovens. Portanto, empreendedorismo em Angola, oportunidades e desafios no nosso Angola Fala Só, com Soraya Santos e Edilson Pires. Temos, claro está, os nossos programas normal de rádio, que cobrem os países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Portanto, não se esqueça, próxima semana estamos aqui sempre, o Fora de Horas, a esta hora, com outras pessoas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois, ao fim de semana, temos também outros programas da Voz da América. Portanto, continuo sintonizado connosco. Eu vou-me despedir. Até à próxima.